Pronto, vamos lá, vamos continuar. Redução da taxa de fecundidade. Eu estava falando que está havendo uma redução dessa taxa de fecundidade, né? Principalmente nos países pobres. Começou aí na segunda metade do século, da década de 70 e na década de 80. Até o momento atual, vem caindo aí a taxa de fecundidade por mulher, que é o número médio de filhos que uma mulher tem até o final de sua vida reprodutiva. Aí aqui diz que de 1950 a 1970, as mulheres do mundo tinham, em média, 5 filhos. Existia aí uma média de 5 filhos por mulher. Ou seja, na época, sei lá, dos avós de vocês, né, talvez, algum pai ou uma mãe, não sei, a mulher tinha, em média, aí 5 filhos. A mulher Eu do já mundo, conheci a uma mulher mulher mundial. eu já conheci uma mulher que teve 15 filhos. Meu filho, praticamente passou a vida inteira, né? Passou a vida inteira. É. Minha bisavó É acho que muito, teve muito ou foi 18 ou foi 15. Eu me livre, acho que não vivia, não. Minha Viu? teve 3. Sim. Complicada a situação. Aí vamos lá, e contudo, aqui o que vai mostrar, né? Contudo, de meados da década de 1970, quando a gente diz meados da década tal, significa dizer metade daquela década, né? Em diante. Então, a partir de 1975 em diante, começou a decrescer, a diminuir a taxa de filhos por mulher no mundo, né? E tanto que, no início dos anos 2000, já agora perto da gente, né? 2000, a taxa de fecundidade da população mundial passou a ser de menos de 3 filhos por mulher. Então, a mulher do mundo passou a ter menos de 3 filhos. Deve ser 2, alguma coisa, filhos por mulher. Esse dado, ele não é um dado fechado, tipo assim, não é só 2, ou só 3, ou só 4. É geralmente 2, pouco, 3, pouco, porque se considera todas as mulheres, todas, né, que tem na faixa de 15 a 49 anos, que é a nossa idade reprodutiva. Considera tudo. Aí por isso que dá um númerozinho quebrado, mas aí em média aí, né? Sim, tô vendo agora sua mensagem, Isabela. Hoje em dia, a mulher mundial tem em média menos de 3 filhos por mulher. Mas essa realidade é uma realidade mundial. Quando você vai olhar, analisar a realidade de país para país, aí isso aí muda bastante, né? Os países desenvolvidos, os países mais ricos do mundo, eles têm uma taxa de fecundidade da mulher bem pequenininha. Tem países que enfrentam aí, tipo a Itália, o Japão, já enfrenta esse problema. Uma taxa de crescimento vegetativo negativa já. Ou seja, porque morrem mais pessoas do que nascem, certo? Então, acaba se tornando um problema aí na visão deles. Porque para uma sociedade, como eu estava falando na outra aula, para uma sociedade ser reposta, crescer num ritmo estável, é necessário que a mulher tenha, em média, 2,1 filho. A taxa de fecundidade da mulher brasileira, ninguém me perguntou. Deixa eu olhar aqui se tem um dado mais recente. Eu sei que no último censo já estava em torno de 1,9 filho. Deixa eu olhar aqui. A gente já estava abaixo da taxa de reposição. E a tendência é que diminua. Aqui diz um dado de 2017, dizendo que o Brasil já estava em torno... Deixa eu olhar aqui. Não, peraí, que isso é a nível mundial. Está em queda, em torno de 1,7 filhos, atualmente. Está em torno de 1,7 filhos. O Brasil, a mulher brasileira, já está abaixo da taxa de reposição de uma sociedade, que é para ser de 2,1 filho por mulher. Enfim, isso pode causar um certo alerta para o governo, né? E fazerem um controle de natalidade, mas para aumentar a quantidade de filhos. Porque tem que chegar numa taxa aí de reposição, né? Que seja em torno de 2,1 filho por mulher. Observe esse gráfico. Mundo, ou seja, todos os países do mundo. Taxa de fecundidade de 1950 a 2055. A gente percebeu agora há pouco que houve um grande crescimento populacional mundial, né, de 1950 a 1970. Pode observar que aqui está bem lá em cima, tá vendo? O dado em torno aí de 5 filhos por mulher, 4 e pouco filhos por mulher, até 1970. Já aí, a partir de 1975, vai começar a cair a quantidade de filhos por mulher, e tem uma projeção aí que a fecundidade da mulher mundial em 2050 a 2055 vai ser em torno de 2,2 filhos por mulher. Ainda na taxa de reposição, mas isso aqui é um nível mundial. Então, alguns países podem enfrentar aí problemas relacionados à sua taxa de reposição da população, certo? Porque a fecundidade da mulher está cada vez mais caindo. Ninguém me perguntou, mas eu vou responder. Ana Beatriz, você falou tanto de taxa de fecundidade que está caindo a partir da década de 70 e tudo mais, mas por que está caindo? Porque a mulher está tendo menos filhos. Mas por que a mulher está tendo menos filhos? Isso tem a ver com o quê? O que é que faz com que a mulher ela tenha menos filhos?
Já se perguntaram isso? O que é que promove essa diminuição de quantidade de filhos por mulher? Pela prevenção. Porque elas estão entrando no Pela mercado de prevenção, trabalho a mulher e entrou pela- no mercado de trabalho, essas coisas. A inserção da mulher no mercado de trabalho, ela entrou no mercado de trabalho, Modos as As mulheres trabalham preventivos, muito, assim, pensam agora. passaram a estudar mais, não é isso? Passaram a estudar métodos preventivos, métodos contra a gravidez. contraceptivos. É isso aí. Passaram a utilizar métodos contraceptivos que foram inventados agora, no século XX, no século passado. Então, e outra coisa, algumas mulheres, elas, com os métodos contraceptivos, eles dão a oportunidade, digamos assim, para a mulher não ter nenhum filho. Se ela não quiser ter nenhum filho, ela pode não ter, porque existem os métodos contraceptivos, né? Diversos métodos contraceptivos que fazem com que a gente previna uma gravidez indesejada. Então, assim, existe tudo isso, né? Esse conjunto de fatores. O fato da mulher estar estudando mais, dela se inserir no mercado de trabalho, né? Dela planejar, sei lá, vou ter só quero um filho, ou não quero ter filhos. E aí vem a questão dos métodos contraceptivos que dão esse suporte à mulher, que dá autonomia à mulher, autonomia sobre o seu corpo, né? Em alguns países a situação é um pouco melhor. Por exemplo, países onde a mulher ela tem domínio sobre o seu próprio corpo. Mulheres que engravidam e decidem não engravidar. Em alguns países existe a legalização do aborto, onde o aborto, que é uma prática de interrupção da gravidez, da gestação, é legalizado. Você pode praticar o aborto até tal semana da gestação. Não pense que os países que legalizam o aborto, eles permitem que a mulher ela aborte em qualquer momento da gestação, porque não é assim. Geralmente é até, sei lá, a 12ª semana de gestação, no máximo até a 13ª semana de gestação, mas é ali naquele início da gestação, que a mulher ela tem domínio sobre o seu corpo, ela tem direito sobre o seu corpo e ela pode decidir se ela quer ou não ter aquele filho. E aí ela, em alguns países onde existe a legalização, ela faz aquele aborto, ela realiza o aborto no hospital, tudo bem direitinho, com o auxílio de um médico ou de uma médica, de enfermeiros e tudo mais, para que ela consiga, né, praticar o aborto, mas sem morrer. No nosso país, a legalização do aborto não existe, né? Existe a criminalização do aborto. Mulheres que são flagradas, né, que são vistas, que são denunciadas porque praticaram aborto, elas são presas, elas têm que pagar um dinheiro, uma multa, né, por isso, enfim, é um crime, no Brasil é um crime. No Brasil, você só pode praticar o aborto se em 3 ocasiões. Em 3 ocasiões é permitido o aborto no Brasil. Se a mulher for vítima de abuso sexual, se ela for estuprada, por exemplo, ela tem direito, se ela for abusada sexualmente, ela tem direito ao aborto legalizado no Brasil. Legalizado, tipo assim, legalizado não. Ela tem direito a fazer o aborto no hospital. Se ela for abusada sexualmente, se o bebê for anencéfalo, não tem cérebro, o bebê não tem cérebro, permite com que você pratique o aborto. E em outra ocasião é se aquele bebê que ela está gerando ali no ventre dela, né, ocasionar algum risco na vida da mulher. Tipo assim, aquele bebê pode fazer com que a mulher morra. Se ocasionar algum risco para a vida da mulher, ela pode praticar o aborto. Né? No Brasil, existem diversas discussões em relação a isso, mas não existe nenhuma votação, nenhum referendo para perguntar se as mulheres do Brasil querem ou não que o aborto seja legalizado. Nunca houve isso. Geralmente, quem decide sobre o aborto no Brasil, né, sobre ser legalizado ou não, é a Câmara Legislativa, que faz as leis, que é composta majoritariamente por homens. Então, acaba que quem decide sobre o corpo das mulheres no nosso país são homens. Uma coisa contraditória, né? Como assim? O corpo é meu e quem decide sobre ele são homens? Né? Enfim, oi. Ana Beatriz, eu posso dar exemplo de uma coisa? Pode. Eu jogo RPG e no meu RPG a minha personagem estava grávida de um menino. Aí o cara terminou com ela por um fato besta, porque ele pensava que ele tinha traído ela. Aí a minha personagem disse assim, eu disse com a minha personagem, ok, eu vou abortar, já que você não quer criar, assim, você não vai abortar os meus filhos, é assim, como é que você não quer que eu aborte se você vai me deixar sozinha sem nenhum sustento? Exato. Quantos pais não abortam seus filhos, né? Quantos filhos não têm nem o nome do pai na certidão de nascimento?
quantos pais, muitas vezes, declara que na certidão de nascimento, mas abandona os filhos, a mulher, a mãe, e vai embora, né? E só dá uma pensão por mês. Alguns dão uma pensãozinha, né? De pouquíssimos reais, e acha que a mulher está transbordando em dinheiro com aquela pensão que não dá nem para nada. Enfim, é uma O pai discussão do meu muito irmão grande. abandonou ele e nem deu pensão, saiu com minha mãe criando. Pois é, e aí a mulher faz o quê numa situação dessa? Tenta se virar como pode, tenta ver se consegue a ajuda de alguém, de um familiar, de um parente. Por mais que Mas a seja situação um jogo, o RPG baseia muito na vida real. muito. Isso é uma coisa bem interessante, isso que você estava falando. Eu gostei de ter ouvido. Então, assim, é uma discussão bem grande, né? Mas a gente sabe que uma das coisas que fez com que a mulher ela ganhasse mais autonomia sobre o seu corpo e que isso influenciou na taxa de fecundidade da mulher, a diminuição, é a questão dos métodos contraceptivos, né? Que mulheres, hoje em dia, elas têm um leque de oportunidades aí para que ela consiga interromper a gravidez, certo? Indesejada. Costumo dizer que se os homens engravidassem, o aborto já seria legalizado há muito tempo. Eu costumo dizer isso, e é super verdade. Se os homens engravidassem, se eles soubessem na pele o que é ser mãe e toda a responsabilidade que é em volta da mãe, com certeza o aborto já seria legalizado há muito tempo. Mas existem muitas coisas aqui, tem a questão religiosa também, né, que impera muito ainda sobre essa questão do aborto, né, porque eu acho que são coisas assim, totalmente diferentes, né? O meu corpo é o meu corpo, o corpo das mulheres é uma coisa, e a religião é um outro campo, é um campo cultural, um campo de crenças, que não deveria ser tratado como nada, não deveria tratar de assuntos inerentes ao meu corpo, porque aí é o meu direito. Nós, mulheres, temos direito ao nosso corpo. É a nossa liberdade, a nossa autonomia, tá entendendo? A gente tem que lutar por isso, o direito de ter nosso corpo. A gente vive ainda numa sociedade que homens decidem sobre o nosso corpo, como se eles tivessem alguma autonomia sobre o nosso corpo. É isso, basicamente isso. E é muito louco isso, pensar nisso é muito louco, causa muita revolta. Em mim causa muita revolta. Não sei em vocês. E, pois bem, então é isso, né? Tá dizendo aqui que está havendo uma taxa de fecundidade, está diminuindo essa taxa de fecundidade, tem a ver com essa questão da mulher estar estudando mais, está, de certa forma, adiando a gravidez ou até nem querendo ter filhos. E o fato da mulher passar a se inserir mais no mercado de trabalho, todo o preconceito existente também com mulheres que engravidam, porque existe todo um preconceito também com mulheres que engravidam no trabalho, no universo do trabalho. A gente muitas vezes não para observar, mas existe sim muito preconceito com mulheres que engravidam. Mulheres hoje em dia ganham menos do que homens. Mesmo se inserindo na mesma profissão que um homem, mulheres ainda ganham menos do que os homens, exercem a mesma função, fazendo a mesma coisa. Mulheres podem fazer o que elas quiserem, podem exercer qualquer trabalho, mas hoje, até hoje, mesmo as mulheres se inserindo mais no mercado de trabalho, elas ainda ganham menos do que os homens. E uma das coisas aí, né, dos preconceitos que existem é por falta das mulheres engravidarem. E aí elas têm que sair, ganham licença, o empregador tem que ficar pagando aquilo ali, aqueles meses que ela está em casa com o filho, tudo mais. E a mulher se preocupa muito com o filho. Geralmente, na entrevista de emprego, perguntam logo à mulher, você tem filhos? Tenho. Quem fica com eles quando você vem para o trabalho? Geralmente é isso que perguntam. E os homens que têm filhos, perguntam quem fica com eles quando ele vai para o trabalho? Não. Não. Quer dizer que o papel de cuidar dos filhos é só da mulher? Eu estou entrando em outras discussões, hein? Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso aí, isso é interessante. Não, mas você tá certa, Ana Beatriz, para a gente ter em mente sobre isso. Pois é, isso é muito Tipo, importante. eu nunca, eu vou dizer aqui mesmo, eu nunca vi um professor, uma professora falando do jeito que você está falando, sabe? Abrindo nossas mentes, entrando em outras especulações, que eu adoro que entrem, mas não abordam, sabe? Muito bem, eu acho que a gente tem que falar disso. Desde cedo a gente tem que falar disso, porque Tem meio. Se refere a toda uma opressão. Nós, mulheres, somos oprimidas desde a infância. Nós somos sexualizadas, dão bonecas para a gente ter filhos, para a gente ensinar a gente a ter filhos, e a vida é essa, é só ter filhos. E a gente tenta estudar, tenta fazer alguma coisa, a gente tem que provar que é boa o tempo inteiro, porque se você deslizar, errar alguma coisa, é porque você é mulher, porque você é isso, porque você é aquilo. Sim. Se você está no mercado de trabalho, você vai sofrer preconceito, com certeza porque você é mulher. E se tiver filho, mais ainda, aí que a situação se torna mais complicada.
Mas, enfim, né? Tem muitas coisas que a gente vai falar muito aí no decorrer do ano. Essa é uma delas. Esse é um assunto que dá para a gente falar sobre várias coisas da nossa vida. Então, basicamente é aquilo ali. Tá vendo a diminuição da taxa de fecundidade? Tá, beleza. Então, vamos aqui. Variações da dinâmica demográfica no mundo. O que eu estava falando para vocês. Cada sociedade tem uma dinâmica demográfica própria, claro. Então, a gente estava falando que está havendo uma diminuição da taxa de natalidade, né, por causa da taxa de fecundidade da mulher, o número médio de filhos por mulher está diminuindo, ok. A gente viu que isso está acontecendo no mundo todo. Está acontecendo no mundo todo. Mas cada país tem uma realidade diferente, e se a gente fosse analisar cada realidade, a gente ia ver ali que cada um tem as suas especificidades, certo? Como, por exemplo, países desenvolvidos enfrentam um problema aí, hoje, que é a questão do crescimento vegetativo baixo, negativo, em alguns países, né? Estão se preocupando em repor a população. Enfim, enquanto outros, a taxa de crescimento ainda está um pouco mais elevada. Geralmente, nos países mais pobres, a gente vê o quê? Está diminuindo um pouco a natalidade, por causa da fecundidade da mulher, tá, mas ainda é uma taxa de crescimento em alguns países muito pobres, ainda é um crescimento populacional muito elevado, certo? Claro, se eu fosse analisar a realidade de país pobre para país pobre, é isso aí, né? E geralmente, por exemplo, quanto mais pobre um país, quanto mais pobre as condições de vida da sociedade, geralmente a tendência é ter mais filhos. Isso é uma coisa que não é que eu estou falando, não. Isso é ciência que diz. Geralmente, quanto menor o nível de informação, porque pobreza tem a ver com a educação também, né? Vocês sabem disso. A pobreza ela tem totalmente a ver com a educação. Então, geralmente, pessoas que são muito pobres, geralmente elas estudaram pouco, não têm condições de estudar, precisa trabalhar para poder sustentar a família, e aí elas acabam recebendo menos informações. Quanto menos informada for uma sociedade, quanto menos informações você tem, geralmente você tem mais filhos. Por quê? Porque o que faz com que você tenha acesso a métodos contraceptivos, não é o conhecimento, não é o conhecimento que leva você existe tal forma de prevenir a gravidez. Mas o que é que faz com que você tenha esse conhecimento? O que faz com que você tenha é o ato de você estudar, é o ato de você receber informação e tudo mais. Faz você fazer uma leitura sobre o mundo, seu mundo, o mundo que o circunda, o universo global, enfim, faz com que você pense. Mas, geralmente, a gente diz que, e é assim mesmo, a ciência diz, quanto mais pobre uma sociedade, geralmente, mais filhos as mulheres naquela sociedade têm. É tanto que eu disse para vocês que os países ricos, né, desenvolvidos, eles passaram pela transição demográfica, o ritmo rápido de crescimento para um ritmo lento, mais rápido antes, né, primeiro, do que os países mais pobres do mundo. Eles passaram antes, né? Desde o início do século XX até metade do século XX, eles já tinham passado pela transição demográfica. Uns enfrentam hoje o problema do crescimento negativo, né, que é mais morte do que nascimento, e se preocupam com isso. Enquanto em alguns países pobres a realidade é totalmente diferente. Ainda tem um crescimento muito, muito rápido, muito acelerado. Está diminuindo um pouquinho, mas ainda tem muitos nascimentos. E aí isso tem muito a ver com a questão da pobreza, com a educação, com informação, né, que falta para essas pessoas. Isso aqui que eu estava falando para vocês. Aí aqui tem uns dados bem legais, bem bacana. Que se eu fosse vocês, eu pegaria um lápis e grifaria aí no livro. Diz assim, são 2 regras gerais que o livro vai trazer para vocês. E eu já falei delas, mas vamos lá. Aqui é um resumão. De modo geral, aí você grifa. Quanto melhor as condições de vida em um país, quanto melhor as suas condições de vida, de sobrevivência, com garantir acesso a serviços de educação, saúde e educação, menores serão as taxas de fecundidade e natalidade e mais envelhecida é a população. Outra coisa, quanto melhor a condição de vida, eu tenho acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde muito boa. Quanto melhor a condição de vida de um município, de uma cidade, de um país, eu vou ter acesso a uma saúde de qualidade, né? Então, eu tenho a chance de viver mais, não tenho? Quanto melhor a saúde do meu país, eu não vou ter uma chance melhor de viver? Sim. Mais anos de vida? Pois bem, isso aqui é uma regrinha geral. Quanto melhor as condições de vida de um país, melhor fossem as condições de renda, né, eu tenho um emprego que me valoriza, que paga bem pelo que eu faço, pelo que eu exerço. Então, eu tenho uma condição de vida boa, de renda, eu tenho acesso à saúde, tem médicos ali próximo da minha casa, tem um posto de saúde, tem um hospital, tem médicos acessíveis que podem atender a população. Então, eu tenho acesso à educação boa também. Isso aí faz com que eu consiga ter uma expectativa de vida maior. A condição de vida faz com que a gente viva mais. Tá entendendo? E outra coisa,
o fato da gente ser informado, da gente ter uma educação de qualidade, né, de a gente ter acesso à informação, é crucial também para essa questão da natalidade, como eu estava falando anteriormente, né? Eu disse aí para vocês que, geralmente, os países mais pobres, a pobreza está aliada com essa questão da educação e da natalidade. Um está influenciando o outro. A minha condição de vida faz com que eu não tenha acesso, geralmente, a uma educação de qualidade, e não ter acesso a uma educação de qualidade que me informa sobre as coisas, uma delas essa questão dos métodos contraceptivos, faz com que eu tenha mais filhos. Então, essa regrinha aqui é uma regrinha bem válida, né? Quanto melhor as condições de vida de um país, a minha condição de vida seja melhor, quanto mais eu vou ter acesso à saúde e à educação, eu posso viver mais, ter uma expectativa de vida maior, e a gente vai vivenciar isso em países ricos, países desenvolvidos, e alguns países também em desenvolvimento, certo? Tipo o Brasil. A gente tem uma expectativa de vida bem próxima de um país desenvolvido. Nossa expectativa de vida já é mais de 75 anos. 75 anos. Muito parecido com países ricos aí que tem 77 de expectativa de vida, 80 de expectativa de vida, certo? Então, assim, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, emergentes, os semiperiféricos, que a gente chama hoje, eles têm uma certa condição de vida boa que promove faz com que as pessoas tenham uma expectativa de vida mais elevada, chegue aí numa certa fase de idosa e tenha aí menos filhos, certo? Porque, como eu falei, a natalidade, a fecundidade da mulher, ela tem muito a ver com essa questão da minha condição de vida, da minha situação de vida, e tem a ver com a educação que eu recebi, que eu recebo, que eu tenho, enfim, com o meu conhecimento. E é tanto que está dizendo aqui, ó, o acesso à informação acesso à informação contribui para disseminar, para, né, espalhar o planejamento familiar, com a adoção de métodos contraceptivos. Planejamento familiar é você planejar quantos filhos você vai ter, quantos filhos aquele casal vai ter. É o ato de você planejar, né? Enfim, o acesso à informação faz com que eu planeje. Quem não tem informação, geralmente não tem essa chance de planejar. Não tem. Vai acontecendo, as coisas vão só acontecendo. E ela muitas vezes não tem acesso a informação nenhuma, e aí, né, o número de filhos pode ir cada vez mais aumentando. Infelizmente, isso pode acontecer. Outra coisa aqui bem importante, olha, bem importante mesmo, vou grifar isso aí. Além disso, são sociedades em que, geralmente, quando a mulher ela tem mais liberdade em uma sociedade, quando eu falo de liberdade, é liberdade de se posicionar, de falar, é liberdade de poder ter domínio sobre o seu corpo. Ter domínio sobre o seu corpo é decidir se ela quer mesmo ter aquele filho ou não. É ter domínio também sobre para onde ela vai, ter domínio de ir e vir, ter liberdade de ir e vir, ter liberdade de poder ser o que ela quiser ser, exercer a profissão que ela quiser exercer. Essa liberdade. Sociedades que a mulher é mais livre, que ela é mais liberta, que ela tem maior liberdade, poder ser quem ela é e poder dominar o que ela é, o ser que ela é, são sociedades que geralmente as mulheres elas podem ter aí menos filhos, porque faz com que a mulher ela planeje, faça esse planejamento, né? Ela tem domínio sobre ela, então ela pode pensar, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela e do corpo dela. Isso é muito importante. É por isso que eu luto tanto por isso. Eu quero viver numa sociedade dessa. Então, vamos lá. Por outro lado, aí aqui vem a outra regrinha. Eu disse que tinha 2 regras nessa parte. Essa aqui é a outra regrinha. Países que apresentam baixo nível de desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento econômico, de condição de vida, países mais pobres, geralmente apresentam elevadas taxas de fecundidade, ou seja, elevada taxa de quantidade de filhos por mulher, e a natalidade também muito elevada. Menor expectativa de vida, porque geralmente países pobres a condição de vida é mais precária. Então, o acesso à saúde é mais debilitado, geralmente os hospitais são mais precários, falta uma infraestrutura, falta médico para a população. Então, isso faz com que a expectativa de vida seja mais baixa, as pessoas não cheguem a viver tanto. Então, tanto vai afetar esse acesso inadequado, precário à educação e à saúde, vai afetar tanto a minha saúde, quanto vai afetar também a quantidade de filhos por mulher, a taxa de fecundidade daquela nação. Quanto mais pobre, pior a minha realidade de vida, mais precária for, né, não tenho acesso à informação e tudo mais, isso faz com que naquele cenário ali tenha-se uma fecundidade mais elevada da mulher. E países onde a mulher ela não tem muitos direitos, né, de se posicionar,
e vestir o que ela quiser, ter direito sobre o seu corpo, poder sair a qualquer hora do dia sozinha. Tudo isso afeta também na questão da natalidade. Isso afeta, sim, porque ela é controlada, ela não vive a vida dela, ela vive a vida que o homem quer que ela viva. Entenderam? Imagine aí, você viver uma vida que não é a vida que você quer viver, é a vida que você foi empurrada a viver. Tem muitos países que a situação da mulher ainda é muito complicada, que ela não vive a vida dela, ela vive o que a cultura é algo criado, algo que pode ser mudado. Cultura é criada pelos homens, então se cultura é criada, cultura pode ser modificada. Então é algo que ela vive ali, uma coisa que foi criada, que homens criaram para subordiná-las ao seu domínio, e acaba que elas não vivem a vida delas, vivem a vida que a cultura quer que elas vivam, que é a cultura em que ela tem que atender aos anseios dos homens, aos anseios da religião, aos anseios, entenderam? Mais ou menos isso. Então, por exemplo, no Oriente Médio isso acontece muito, em países muçulmanos. A mulher, em alguns países, elas têm que sair toda aparamentada, né, toda vestida. Tem essa questão da religião? Tem, é cultural deles, cultural. Aí elas dizem, eu vejo alguns vídeos dizendo assim, mas você pode sair com outras roupas? Posso, mas eu não quero, não sei o quê. Mentira. É uma questão cultural, é uma questão de imposição, tá entendendo? Tem muita coisa aí envolvida, Não vou entrar nessa discussão, não. Mas, assim, geralmente esses países onde a mulher ela não tem muita liberdade de poder viver a vida dela, elas são relegadas ao papel da reprodução, de reproduzir. Você está ali, você foi feita por Alá, por Deus, por Jesus, para reproduzir. E a gente sabe que não. Mas a gente sabe que não se você parou para pensar que você é uma mulher e que seu papel na sociedade não é reproduzir. Seu papel é ser feliz, é viver sua vida. E se você quiser reproduzir, vai ser porque você quer, e não porque ninguém quer que você está impondo isso a você. Sempre pensem nisso, viu? Eita, essa aula está sendo fantástica, essas aulas estão sendo maravilhosas, hein? Sempre pensem nisso, a gente tem que pensar em viver sempre a nossa vida. E se você quiser ser mãe de 10 meninos, seja, mas seja porque você quer, não porque ninguém lhe impôs. Porque o que acontece em alguns países é que as mulheres são impostas a fazer isso, são vistas como reprodutoras. Você está aqui para reproduzir. Você não está aqui para viver sua vida, está para viver a vida que eu quero. Eu quero ter 10 herdeiros, 5 herdeiros, então você vai ter que procriar aí, né, até eu atingir o que eu quero. Então, tem essa questão da liberdade, de você poder ser quem você é, e isso afeta também a quantidade de filhos de uma sociedade. Isso é muito sério. Então, eu não estou dizendo, Ana Beatriz, para que mulheres não tenham filhos. Eu não defendo que mulheres não tenham filhos. Eu acho que as mulheres elas têm que ter filhos se elas quiserem. Não porque você só vai ser feliz se você for mãe. Não é isso. A questão da liberdade que eu falo não é isso. Não é você ser imposta. Eu não posso deixar que a sociedade me imponha a ser isso. A gente chama isso de maternidade compulsória, né? Porque parece que você só é feliz, só é completa se você for mãe. A sociedade impõe isso para a gente. É uma coisa cultural, basicamente. Mas cultura é feita para ser quebrada também, para ser modificada. E a gente tem que modificar a cultura. Se a cultura está me oprimindo... Falando não, Ana Beatriz. Oi? Beatriz. Oi? Estavam dizendo eu vi até um vídeo no TikTok dizendo assim, eu acho que a nossa sociedade, tipo assim, nós jovens, quando a gente virar adulto, ser mãe, pai e tal, vai ser a primeira geração que vai aceitar os filhos de qualquer maneira. Tipo, ser da comunidade LGBTQIA+, querer ser mãe ou não, dependendo do ter uma que religião quer fazer. Específica. Acho que aí até dizer assim, acho que essa Claro, né? geração vai ser a primeira que vai aceitar. Deus queira, se Deus quiser, para isso que eu luto tanto. Mas, assim, tem muitos adolescentes que são muito preconceituosos. Porque essa questão do preconceito, ela vem... Não é nossa, né? Vocês já viram vídeos na internet que diz assim que a criança ela não nasce com preconceitos. A gente nasce sem preconceito algum. Sendo que isso é uma coisa que a gente aprende. Aprende seja com quem? Com aquilo que está mais próximo de você. Então, você vai aprendendo o machismo, você vai aprendendo a intolerância religiosa, você vai aprendendo a homofobia, que é você ter aversão a pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo, né? Enfim, você vai aprendendo isso com as pessoas próximas a você. É o exemplo que eu vejo do meu pai, é o exemplo que eu vejo da minha mãe,
é o exemplo que eu vejo da minha tia, da minha avó. Eu vou vendo tanto aquilo ali que eu fico, eita, isso é verdade. Às vezes, de tanto você ver, Assim, você toma... assim, Ana Beatriz, às Ah. vezes, né, às vezes, assim, tipo, não é nem 100% culpa dos pais e da mãe. Não quer dizer que o Não, menino... Não, não, é tipo assim, porque eles aprenderam isso também, sabe? entenderam? É, No é seu o que eu quero convívio, né? complementar. Não No é, seu não tô convívio. botando culpa em pai e mãe, não. Só pai e mãe, não. Eu sei Não, que não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que eles aprenderam, sabe? Aí, tipo, sim, mas também eles poderiam querer mudar, porque tem pai e mãe que não quer mudar, não quer botar na não cabeça quer. que aquilo é crime, que não pode. Tipo, É. eu vejo, eu sei que eles aprenderam aquilo, mas tem que saber mudar, sabe? Sei lá. Tem que desconstruir, a gente fala nesses termos Sim, hoje, desconstruir as ideias, né? A visão que você tem sobre assuntos. A gente passa a conhecer as coisas, vê o mundo de uma forma, aí você vai crescendo e você vai tendo aí uma outra visão. Tipo, a Ana Beatriz pode ter uma visão já bem é. diferente dos pais de vocês, né? Espero que isso não Mas impeça nada, mas enfim. tem gente que não quer mudar, tem gente Tem que gente não que não quer quer. mudar. E, assim, a gente tem que respeitar a opinião do outro, né? Respeitar, contanto que aquilo ali não esteja lhe ferindo. Eu penso Sim. assim, contanto que aquilo não esteja lhe ferindo, a gente tem que respeitar, óbvio. Só faltam 2 minutos. Eita, gota! Se eu terminar só essa página, aqui tem duas pirâmides etárias. Duas pirâmides etárias. Mulher, o que é pirâmide etária? Pirâmide etária é isso aqui, bonitinho. Pirâmide etária é a constituição de uma sociedade, ó, dividida aqui por sexo, mulheres em vermelho, homens em azul, e por idade. Toda pirâmide etária ela vai estar mostrando o perfil de uma sociedade por sexo e por faixa de idade. Aí aqui no livro de vocês vai contar assim, de 0 a 24, aí eles contam como se fossem jovens, na pirâmide etária, jovens. Aí de 25 até 64, adultos. De 65 em diante, idosos. Então, isso aqui é uma pirâmide etária do Canadá, que é um país desenvolvido, país aqui da América, né? E aqui embaixo a gente tem a pirâmide etária de um país pobre, de um país subdesenvolvido, um país aí que a gente vai chamar de um país periférico. A gente chama hoje de país periférico, um país pobre. Etiópia, que é um país africano. Todas as duas tabelas são de 2018, né? Mas olha a diferença de um país para o outro. Olha essa pirâmide etária do Canadá e olha a pirâmide etária aqui da Etiópia. Olha a base da pirâmide. Base é essa parte de baixo. É a quantidade de jovens, de 0 a 24 anos. Olha como a Etiópia está bem larga, indicando que a natalidade aqui é bem elevada e como no Canadá ela é mais estreita. A base é estreita em relação ao corpo, a taxa de pessoas aí adultas. Então, indica que aqui a natalidade ela é mais baixa, que a fecundidade da mulher ela é menor. Possivelmente essa sociedade tem uma condição de vida melhor, é uma sociedade mais informatizada, a educação é de qualidade, possivelmente, as pessoas têm mais acesso a isso. Enquanto na Etiópia, não, a gente não verifica essa realidade. Olha aqui, eles têm mais jovens do que adultos e do que idosos. E olha a faixa dos idosos, a expectativa de vida não é tão elevada. Olhe para o Canadá, como está bem mais largo aqui, ó, quando você vai se aproximando da